concordando. Deixa eu entrar nesse embate aí do Alelo e do Alex. Na verdade, os jogos que diretamente o torcedor do Sport contava, que era o Vitória visitando lá a Ponte, né? Ou melhor, os jogos não, o jogo que todo mundo contava era esse, mas a gente chamava a atenção da rodada como um todo, né? Por exemplo, até a Sul-Americana está em jogo. O Flamengo jogar fora quinta-feira, ser desclassificado, é interessante porque volta para Salvador pensando na vitória, porque não conseguiu uma vaga na Libertadores ainda. A própria derrota do Flamengo, a própria vitória do Chapecoense, a derrota do Curitiba, né, que era direta, vamos colocar entre aspas assim, já interessava. Então, na verdade, a Lelo tem razão e você, Alex, também tem razão. Então, a gente tá discutindo aqui mais ou menos o sexo dos anjos, se a gente pode dizer assim. Mas a Lelo tá querendo aqui, tá pedindo a voz aí de novo. Vamos ver se a gente escuta a Lelo e fecha já essa parte aí. Vamos embora. Alex, eu não estava contando com o resultado do Avaí e nem conto ainda porque o Avaí tem uma vitória a menos que o Sport. Então, nós não precisamos nos preocupar tanto, porque assim, não é possível que alguém vai querer jogar com o Corinthians pensando em um resultado de empate, né? Pelo amor de Deus, o Sport tem que ganhar o jogo contra o Corinthians, entendeu? Não há outro resultado que não seja a vitória contra o Corinthians. Eu acredito muito que o Vitória ou o Curitiba vão cair no lugar do Sport. Então, acho que o Sport ganhando o Corinthians, como eu falei a você, ficaremos na Série A. Agora, eu achei a rodada maravilhosa assim. Se você quisesse que fosse empate também, Ponte Preta e Vitória, também é demais, né? Vamos ficar com o pé no chão também, né? Adetson, você falava em off aí que o Sport pegou 2 jogos, vamos dizer assim, você falou baba, né? Se referiu aos jogos, no caso, os 2 últimos aí do Sport. Tu continua com essa situação ou o jogo do Sport vai ser muito difícil aí perante o campeão brasileiro de 2017? Discordo também. Eu acho que o Sport ele tem um jogo mais fácil. Vai pegar o ressacado Corinthians. Eu já falei para vocês desde antes, porque vocês não levam fé no que eu falo. O Sport pegou 2 babas, né? Pegou o Fluminense que não tá brigando pela Sul-Americana, mas não é a mesma coisa, gente. O time já jogava relaxado. Todo mundo viu que o time jogou relaxado. Por quê? Porque acabou de fugir do risco de rebaixamento. O Corinthians é a mesma coisa, não tem. Aí ficam criando teoria da conspiração, que a Federação Paulista ia fazer para o Corinthians vencer, para não rebaixar a Ponte. E a Ponte já caiu, entendeu? Não tem isso não. O jogo do Sport, o Sport ganha, ainda deu 2 gols, tá certo? O Vitória não ganha do Flamengo, porque o Vitória é um péssimo mandante, pode até ganhar, mas eu acho muito difícil. E mesmo que o Vitória ganhe do Flamengo, o Curitiba não passa pela Chapecoense não. E ainda vou dizer outra coisa para vocês, que vocês não levam fé, não tá com 2 pés na Série B. O Sport vai chegar aos 45 pontos e ainda vai ganhar uma vaga na Sula. Anote o que eu estou dizendo, aí depois da rodada a gente conversa. Depois da rodada não, meu querido. Eu quero ouvir de você aqui, que é o homem da estatística, com relação aos números, né? Os números do Sport, Curitiba, Avaí, enfim, dá uma geral aí, meu querido, sobre os números aí no Brasileiro nessa reta final. Dias, considerando os 4 times que estão na briga, Sport, Avaí, Curitiba e Vitória, considerando a pontuação, a quantidade de vitórias, o atual saldo de gol e desprezando na última rodada qualquer vitória por mais de 1 gol de diferença, ou seja, mantidos os saldos de gols e as diferenças atuais de saldo. Logicamente, se o time vencer, ele aumenta em 1 gol, se perder, ele diminui em 1 seu saldo de gols. São 81 combinações matemáticas, possibilidade. Aí é uma ciência precisa, diferente da estatística. O que é que acontece? O Sport já jogando para 100%, porque na verdade seria 200%, porque são 2 vagas. Mas para que o torcedor entenda, no percentual de chance de 0 a 100, seria o seguinte: em primeiro lugar,
nós teríamos aí o Vitória com 38,89% de chance de permanecer, considerando todas as possibilidades matemáticas. Em segundo lugar, o Curitiba com 33,95% de chance. Em terceiro lugar, o Sport com 14,81% de chance. Em quarto lugar, o Avaí, 12,35% de chance. Logicamente, se a gente jogar por 200%, já que são duas vagas, você tem o Vitória com 77,78%, Curitiba 67,90%, Sport 29,63% e Avaí 24,69%, ok? Quanto à combinação de equipes, duas equipes permanecerem. Vitória e Curitiba 50,62%, os dois permanecerem. Vitória e Sport 14,81%. Vitória e Avaí 12,35%. Curitiba e Avaí 7,41%. Curitiba Sport 9,88%. E Avaí Sport 4,94%. Eu vou escrever para ficar mais fácil de entender. Bem, depois dessa aula aí de matemática, probabilidade, estatística e nível Oxford e Harvard, o torcedor já entendeu, Adedson e amigos. Sport se salva e o Vitória também. Simples assim. Um abraço para o sul do país e fica o Nordeste aí com Vitória, Sport, Bahia e Ceará para a Série A do próximo ano. O meu forte não é jogar com probabilidades, né? Mas eu arriscaria dizer aqui que o Sport tem em torno de 70% de chance de permanecer na primeira divisão, porque, como a Lelo falou, é muito difícil que tanto Vitória como Coritiba vençam os seus jogos, né? Eu acho bastante improvável, inclusive. Isso somado com o que tem sido apresentado no futebol dos três times, o Sport vem num ascendente e o Coritiba não, o Coritiba vem numa descendente. Então eu acredito que hoje Sport e Vitória seriam minhas apostas para permanecer, e Coritiba e Avaí se juntando a Ponte Preta e Atlético Goianiense como rebaixados. Bom, os números falam muito, né? O Adedson colocou as probabilidades, o Sport não está na cabeça, né? Vem atrás de Vitória e Curitiba, né? E só à frente do Avaí, mas como mesmo o Adedson me diz em off, né? Os números, né? Todo o cálculo que ele faz é só uma demonstração de probabilidade, quando que no futebol existe, né? Aquela situação da raça, da vontade, né, do inesperado. E o futebol tem muito disso, de fazer surpresas. Então, eu também tenho a mesma ideia de Alex aí. A partir do princípio que o Sport não é um dos favoritos, é interessante para não deixar aquele clima de já ganhou. Mas eu acredito, tirando aqui a camisa de Pernambuco, a camisa do Sport, né, e falando como comentarista, eu acredito que o Sport seja um dos que se livre do rebaixamento aí nesse final de Campeonato Brasileiro. Henrique, vou voltar para você aí, que você está também calado aí faz tempo, só ouvindo, mas a rodada acabou, você tinha falado no início aí de uma situação, e eu queria saber de você, depois que a rodada acabou, qual é a tua opinião? Continua a mesma? Bom, com a finalização aí dos jogos de Flamengo e Chapecoense, né? Flamengo 1, Santos 2, Bahia 0, Chapecoense 1, a gente pode fazer um balanço de que a rodada foi muito boa para o Sport. Com essas vitórias de Chapecoense e Santos, o Flamengo vai para a última rodada contra o Vitória, cansado da viagem em Barranquilha, mas precisando pontuar, e a Chapecoense, vislumbrando disputar novamente a Libertadores, vai jogar contra o Coritiba também precisando vencer. A chance, né, de que um dos dois times, Vitória ou Coritiba, e até mesmo os dois, tropecem nessa rodada é grande, né? Como os números aí do Adedson
eles apontam, e a Sport vencendo o Corinthians, naturalmente ele permanece na Série A. Importante é que o Sport mantenha o foco e atenção nesse jogo contra o Corinthians. Não achar que pelo fato do Corinthians vir como já campeão, ou com a equipe mexida, que a partida vai ser fácil, né? O Sport não pode confundir ansiedade e afobação com vontade. Esse é o grande desafio do Daniel Paulista, né? Já falando um pouco do time, acho que ele deve permanecer, deve manter a mesma escalação das últimas 3 partidas, contra o Palmeiras, contra o Bahia e essa vitória contra o Fluminense. Acho que o time vem pegando o corpo, vem tomando gosto, né, pelos resultados, e essa escalação deve ser mantida. Mas o emocional, o Daniel Paulista tem que trabalhar muito o emocional desse time durante essa semana. E é isso, eu estou muito esperançoso, ainda mais com esses números aí, os novos números, né, de chance de permanência do Sport, e vamos aguardar os acontecimentos aí durante a semana. Então é isso, pessoal. Agradecer aos bloggers que participaram aqui, deram opinião mais uma vez nesse segundo podcast, né? Não se assuste, mas é o segundo podcast desse final de ano, né? Que a gente prometeu. A gente vai continuar com essas gravações aí até depois do Campeonato Brasileiro, né? Até onde tiver assunto do esporte, melhor dizendo. E ano que vem, se Deus quiser, a gente volta com outras propostas aí, ou até melhorar, ou até mesmo continuar com o podcast do jeito que tá bom? Forte abraço e agradecer especialmente a você que está em casa, está no trabalho, está no ônibus, enfim, onde você estiver, de manhã, de tarde ou de noite. É por isso que eu digo sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, forte abraço, pelo esporte tudo.